Babá não é mãe. E essa é uma verdade que muitas famílias esqueceram ou escolheram ignorar. E quando essa fronteira se apaga, quem perde é a criança. Hoje, eu vou te explicar qual é o papel legítimo de uma babá, o que pode e o que nunca deveria ser terceirizado. E ao final, eu vou deixar um alerta sobre um perfil de profissional que sempre existiu, mas que acaba ultrapassando alguns limites perigosos. Eu sou Lídia Noé, e se você acredita que hoje é necessário recuperar o protagonismo dos pais, principalmente de você, mãe, na criação dos filhos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo que vai te ajudar a viver a sua missão do jeito que Deus te chamou para viver. Uma babá pode ser uma grande ajuda no dia a dia, especialmente na vida de uma empresária que também é mãe. Mas ela é apenas um apoio e jamais deveria ser a substituição da presença da mãe. O papel legítimo da babá é auxiliar na organização, na higiene dos brinquedos, lavar e passar as roupas, ajudar a organizar esse ambiente da criança, ajudar a preparar os lanches, acompanhar a criança nas brincadeiras, mas sempre sob a sua orientação e dentro de limites muito claros. É necessário um grande alinhamento para que ela saiba entender e respeitar o que é para você e para o seu marido admissível ou não no que ela vai fazer com a criança. Ela pode te ajudar numa rotina prática, te acompanhar em atividades externas, mas ela não deve assumir momentos íntimos ou que fazem parte da formação de caráter e de valores dos seus filhos. O banho, a higiene íntima, por exemplo, devem ser responsabilidades exclusivamente suas. E isso não é apenas uma questão prática, mas é uma forma de ensinar desde cedo para os seus filhos sobre o pudor e sobre o respeito pelo próprio corpo. Da mesma forma, a babá não deve sair sozinha com a criança para passeios. Lídia, mas você está dizendo então que eu não devo confiar na babá que eu contratei? Não, eu sou psicóloga e eu, há mais de 10 anos, já atendi inúmeros casos de pessoas que, infelizmente, passaram por situações de abuso. Eu não estou dizendo que isso é algo que acontece com a babá. Eu estou dizendo que, para além de você e do seu cônjuge, qualquer outra pessoa, é realmente necessário uma confiança num nível muito grande e um conhecimento muito profundo dessa pessoa, porque uma pessoa que pode causar dano para os nossos filhos não vem escrito na testa delas uma plaquinha de que ela é perigosa. É justamente porque as pessoas não demonstram ser pessoas que vão ter comportamentos que na nossa ausência não deveriam acontecer, é que nós precisamos ser zelosas, cautelosas. Eu não estou colocando o famoso chifre em cabeça de cavalo. Eu estou te falando como mãe e estou te falando como uma profissional que já ouviu no consultório inúmeras pessoas com dores que poderiam ter sido evitadas se os pais, por zelo, tivessem preservado um pouco mais. E isso se estende também para esse papel das pessoas que são da nossa confiança e que estão dentro da nossa casa, mas que sim, é necessário que elas também estejam sob a nossa supervisão. É necessário que nós, enquanto mães, tenhamos esse senso de uma responsabilidade que faz, inclusive, que a gente peque pelo excesso de zelo do que confiar demais e acabar depois nos arrependendo amargamente. E por isso eu falo que a babá não deveria sair sozinha com a criança, mas sim sair com você e brincar com a criança sob a sua supervisão. A segurança e a formação da criança sempre vão acontecer na presença dos pais. E se você concorda que presença e vínculo são inegociáveis, eu te peço, deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais famílias que precisam ouvir essa mensagem. Existem momentos que simplesmente não deveriam ser terceirizados. As refeições principais em família, por exemplo. Eu não estou dizendo que nunca vai acontecer de você precisar da ajuda da babá para oferecer uma refeição. Eu estou dizendo que exceções é uma coisa, mas a regra, a rotina, de fato, precisa ser feita com a família. A rotina do sono, a correção de comportamentos, a formação moral, ensinar as virtudes, ensinar a vida espiritual, ter conversas significativas sobre sentimentos e sobre escolhas, tudo isso deve ser feito por você. Esses momentos com a criança vão criar o apego seguro e vão transmitir valores que somente os pais poderiam passar. E aí, eu já vi inúmeros casos em que a criança acabou criando, com o passar do tempo, por ficar muito mais tempo com a babá do que com os pais, um apego tão grande com essa babá que ela acabou transferindo um vínculo que era para ser da mãe, acabou transferindo para a babá. E jamais aqui a minha intenção é falar mal da babá, falar que essas profissionais têm uma intenção ruim, muito pelo contrário.
Existem pessoas incríveis que têm um carinho tremendo com as crianças. Inclusive, eu sou super grata com as pessoas que cuidam da Maria Clara junto comigo aqui, que são meu apoio. Sem elas, com certeza, eu não conseguiria fazer com que a minha missão, para além do meu lar, acontecesse da maneira como acontece, porque eu realmente entendo que para eu crescer, eu preciso ter pessoas também para contar com elas na hora de delegar algumas tarefas, para que o meu tempo precioso possa ser dedicado para minha filha e ser reservado também para minha produtividade no trabalho. Agora, o alerta que eu preciso fazer é que sempre existiu no mercado desse tipo de trabalho um perfil de profissional que escolhe trabalhar em casas somente se for dada a ela uma certa liberdade e autonomia de ela definir como vai ser a rotina da criança. Ela define o que a criança vai comer, a que horas vai comer, tudo isso porque muitas vezes os pais, numa rotina de trabalho externa, acabam deixando que essa criança fique por tanto tempo sob o cuidado e responsabilidade dessa babá, que ela acaba definindo, vou passear no parque, agora é a hora da soneca, agora eu vou dar o lanche nesse horário, o que vai comer. E isso é algo que realmente não deveria acontecer. E eu já vi casos em que a própria profissional, isso não aconteceu comigo, mas eu já tive a oportunidade de conversar com profissionais, aquelas conversas descontraídas que você tem quando você está num parque e você está ali com a sua criança e você encontra ali as babás que estão sozinhas com as crianças que elas cuidam. E a profissional falar, olha, eu só trabalho em casas onde eu tenho autonomia para poder conduzir o que eu vou fazer com a criança e escolher, porque se eu não puder fazer as coisas do jeito que eu acredito que é o melhor a ser feito, já que eu tenho experiência, aí não faz sentido, eu não consigo ficar. E eu sei que muitas mães, porque sabem que precisam de ajuda, principalmente as que estão hoje trabalhando fora, elas acabam cedendo, porque até pensam assim, vai ser até bom, porque ela tem essa liberdade e já sabe direcionar o que ela quer, que horas ela vai fazer, já tem experiência, e acreditam que isso não vai ter nenhum impacto e que isso não vai ter nenhum problema na formação dos filhos. Mas não é isso que acontece. Quando isso acaba acontecendo, não só essa conexão de apego acaba sendo muito forte com a babá, mas ela acaba também usurpando a autoridade dos pais. Não porque ela seja uma pessoa ruim, mas porque ela acaba tendo um perfil que acaba realmente ocupando ali um papel que não deveria ser dado a ela. E aí, quando essa babá define a rotina sem seguir as orientações ou tem uma autonomia que vai para além do que deveria para corrigir comportamentos do jeito dela, de quem você acha que vão ser as crenças que essa criança vai acabar adquirindo? Da família ou da babá? E aí eu te pergunto, será que você gostaria que os seus filhos assumissem um caráter, valores e princípios mais da pessoa que você contratou para ser esse suporte ou seus e do seu marido? Entende o que eu estou falando? Isso é perigoso porque isso desordena os papéis e vai enfraquecer realmente a autoridade dos pais. E isso acaba deslocando, inclusive, esse vínculo da criança para fora da família. Se você já viu algo parecido ou conhece alguém que vive isso, compartilhe esse vídeo agora, porque isso pode ser exatamente o que essa família precisa para ajustar os limites e proteger o relacionamento com os filhos. Seja clara desde a entrevista. A babá é um apoio e não uma substituição. Eu sempre falei isso aqui e sempre deixei muito claro, para o estilo de vida que eu tenho, para a rotina que a nossa família tem, eu precisava de alguém que estivesse disposta a me acompanhar, muitas vezes em eventos que eu vou, profissionais, em congressos onde eu vou palestrar, em canais de TV onde eu vou para poder dar uma entrevista, ou até mesmo que, nos meus momentos de gravação, eu preciso de um suporte para que eu consiga estar em gravação e com a atenção que eu preciso para esse momento. Mas isso são momentos pontuais. O dia a dia e a rotina da casa tem a minha presença e tem o meu poder de decisão em tudo o que é feito com a minha filha. A babá pode ter autonomia para executar o que você pediu, mas não para decidir o que ela vai ensinar ou corrigir seus filhos sem um alinhamento com você. Essa clareza de limites protege a criança, preserva a sua autoridade e mantém um bom relacionamento entre a família e a profissional. E agora eu quero saber, quais funções na criação do seu filho você considera que são inegociáveis e que você manteve sempre sobre a sua responsabilidade? Coloca aqui nos comentários e vamos ajudar outras mães a definirem esses limites também. E não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse.